Vamos lá, pessoal. Tem bastante gente para entrar ainda, mas já vamos aqui introduzindo. Bom dia para todos que acabaram de chegar. Sejam bem-vindos, né? Mais um Brasker Talks. E esse evento, gente, a gente faz ele quase todo mês. Aliás, a gente tem feito ele todos os meses, em alguns meses a gente tem feito mais de uma vez. E o objetivo dele, primeiro, é orientar os nossos clientes, compartilhar com os nossos clientes sobre atualizações, mudanças que estão ocorrendo, né, no nosso dia a dia. Ultimamente, a gente tem tratado muito do tema de reforma tributária, muito por causa dessas mudanças, né, que já começam a impactar as empresas a partir de 2026. Então, é um tema que a gente tem trazido. Mas aqui também a gente traz outros temas relacionados à gestão, né? A gente trabalha muito aqui temas relacionados à gestão estratégica. Trouxemos agora recentemente um especialista em vendas para estar compartilhando também com os nossos clientes. Foi bem legal. E nesse evento, né, a gente sempre abre, né, para a comunidade de empresários. A gente convida outras pessoas para estarem participando com a gente. Então, é um momento que ele é aberto, né? Inclusive, se vocês tiverem alguém que vocês queiram convidar, quiser compartilhar nesse momento o link, se tiver alguém que faça sentido participar desse conteúdo aqui hoje, fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Hoje eu e a Camila estaremos aqui compartilhando com vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou CEO e fundador da Brasker, e a Camila é a nossa líder aqui da área tributária, fiscal, e tem muito conhecimento nessa área, muito conhecimento prático, e vai estar compartilhando aqui com a gente. Dá um bom dia aí, Camila, para todo mundo. Olá, gente, bom dia, tudo bem? Como a Edival falou, né? Hoje eu sou a líder aqui do setor fiscal da Brasker, já estou atuando aí na área fiscal há 11 anos, já passei aí por bastante mudança na legislação, e essa está sendo aí a grande mudança da carreira, né? E assim, é importante a gente estar sempre se atualizando, buscando conhecimento, né? E é aquilo que eu sempre digo, a preparação e o conhecimento é a chave de tudo para a gente passar aí por essas mudanças sem grandes sustos, sem grandes medos, né? Enfrentando os desafios aí de forma tranquila e clara. Já passamos, né, Camila, por outras grandes mudanças. Como Exatamente. vocês sabem, né, tivemos aí anteriormente uma grande mudança relacionada ao SPED. Então, não é a primeira vez que a gente passa por grandes alterações, mas essa é maior. Ela é maior do que as alterações anteriores que a gente teve. Por mais que agora a gente já está muito tecnológico, né? Então, hoje, a gente já está muito familiarizado aí com as novas tecnologias, e então isso acaba facilitando. E o SPED, ele foi um desafio também muito grande, porque a gente tinha clientes que nem tinha computador direito, né? Então, foi uma revolução tecnológica aí nessa área fiscal, tributária, e agora a gente está aí passando por outra grande mudança, né? Aonde muda-se totalmente aí a dinâmica, né, de tributação do consumo no Brasil. Bom, pessoal, feitas aí as considerações iniciais, quero compartilhar aqui minha tela com vocês. Pronto.
A gente vai dar espaço para vocês fazerem perguntas, tá? Podem utilizar o chat para já ir antecipando alguma pergunta, que a gente, inclusive, se a gente perceber que é alguma pergunta relacionada aqui ao que a gente já está dentro do planejado, a gente já vai respondendo enquanto a gente vai passando aqui os temas, tá? Então, fiquem à vontade, é um momento aqui para a gente estar junto. Por isso que a gente usa o Google Meet, para a gente oportunizar aí aqueles que quiserem falar, né, perguntar. Então, fiquem à vontade, pessoal. Bom, quero falar um pouco da Braskem para vocês, para aqueles que não conhecem a Braskem. Nós aqui, todas as nossas ações, todas as nossas iniciativas, elas têm um propósito, né? Elas têm um objetivo de promover, né, o crescimento dos nossos clientes, desenvolvimento dos empresários. Então, é por isso que a gente traz temas aqui que vai ajudar, de alguma forma, a impulsionar as empresas. É por isso que, quando a gente vai selecionar algum conteúdo, a gente está sempre olhando na seguinte perspectiva: como que isso aqui pode ajudar as empresas, seja desenvolvendo, seja crescendo, seja melhorando seu resultado, seja reduzindo custos, seja pagando menos impostos. Então, os temas que a gente seleciona aqui, eles estão todos conectados com o propósito da Braskem, que é promover esse crescimento. As nossas ações, o nosso trabalho aqui, a nossa equipe é toda capacitada nesse sentido. Então, cada uma das entregas que a gente faz aqui na Braskem, da contabilidade, né, para que os nossos clientes consigam enxergar ali com clareza os seus dados. Inclusive, a gente, além de entregar aqueles relatórios técnicos, balancete, que vocês conhecem, a gente também entrega um relatório analítico, né, com informações que é mais compreensível, mais fácil de entender. Nós também aqui ajudamos as empresas na área financeira, desde a organização dos processos financeiros, mas também nós ajudamos fazendo o financeiro. Hoje nós temos aqui várias empresas de vários locais do Brasil, né, que a gente presta serviço, fazendo o financeiro dessas empresas, onde a gente faz os agendamentos, aí o empresário vai lá, aprova os pagamentos, a gente registra tudo isso no sistema, e para que todo mês o cliente tenha ali o seu fechamento, ele tem acesso ao nosso dashboard. A Braskem tem sua própria tecnologia, onde a gente disponibiliza ali os relatórios, indicadores, né, para os clientes estar analisando como é que está como que está a saúde da empresa. Então, a gente mostra desde indicadores como resultado, margem de contribuição, EBITDA, mas também indicadores tipo churn, ticket médio, LTV, tempo médio, né, de retenção de cliente, enfim. São só exemplos aqui de alguns indicadores que a gente entrega que a nossa plataforma entrega para os nossos clientes. Então, a gente ajuda muitos nossos clientes na área financeira também. Tudo isso conectado com o nosso propósito de ajudar os nossos clientes no desenvolvimento, no crescimento. E temos também outras linhas de trabalho aqui, mais focados no estratégico da empresa, onde a gente ajuda, acompanha o orçamento da empresa, o planejamento. Ajudamos na questão tributária, fazendo o planejamento, estudo tributário, principalmente agora, né, analisando esses novos cenários. Então, ou seja, a gente tem uma série de atividades aqui, entregas, todas elas conectadas aí com esse propósito, né, de ajudar cada uma das empresas no crescimento e no desenvolvimento. Antes da gente iniciar aqui o nosso conteúdo de hoje, eu quero fazer um convite, mas não para vocês que estão aqui, porque vocês já estão aqui agora, né, na nossa lista de convidados, então vocês vão ser convidados para os próximos Braskem Talks. Mas se vocês quiserem tirar uma foto dessa imagem, desse QR Code, e compartilhar com alguém da equipe de vocês ou com algum amigo empresário, pede para ele preencher esse forms. Lá vai estar pedindo o nome, e o WhatsApp e o e-mail, que são os canais que a gente utiliza hoje para fazer convite para o Braskem Talks.
E aí, esse interessado fazendo esse cadastro, o próximo Brasquer Talks, ele vai ser convidado também, tá bom, pessoal? Então, se você quiser ajudar aí a nossa rede crescer, né, para a gente conseguir aí alcançar mais empresas e assim cumprir com o nosso propósito e ajudar mais empresas no desenvolvimento, no crescimento, é só compartilhar aí esse QR Code que a gente vai convidá-los para os próximos eventos. Bom, pessoal, antes da gente começar a falar sobre as mudanças de documento fiscal, a gente quer começar aqui compartilhando com vocês, né, falando que essa reforma tributária, ela tem 3 pontos de atenção básicos que eu sempre, em todos os eventos, todas as palestras, nos nossos cursos, eu tenho sempre chamado a atenção dos empresários. 3 pontos muito importantes. O primeiro, pessoal, é lembrar que essa reforma tributária, ela traz impacto direto para os nossos negócios. E a gente precisa entender esses impactos. Por quê? Porque ela mexe com o nosso caixa. Então, essa nova dinâmica de impostos, ela tira dinheiro do nosso capital de giro, e isso para algumas empresas pode impactar muito, porque nesse novo modelo, a forma, né, ali a dinâmica da tributação, principalmente quando tiver em funcionamento o split payment, isso vai impactar, o nosso imposto ele vai ser antecipado, então o dinheiro que a gente utilizava ali no nosso caixa, que a gente ia passar para o governo só lá no prazo do vencimento, em algumas situações você até atrasava o imposto para ajudar aí no seu caixa, para cumprir com algum compromisso, e depois você, agora, isso vai fechando essa possibilidade. Também essa reforma, ela impacta diretamente na precificação, porque se eu estou falando que está deixando de existir tributos e entrando novos tributos, isso significa dizer que vai mexer no nosso preço. Então, a gente precisa ficar atento, né? A gente precisa entender essa dinâmica e corrigir os nossos preços para entender, né, o impacto disso, porque quando você mexe no seu preço, mexe lá no seu planejamento, então você precisa entender isso com antecedência para já ir, né, tomando as medidas que forem necessárias. E, claro, essa reforma tributária, ela também impacta diretamente na competitividade de vocês, à medida que vocês forem mais ou menos impactados, vocês podem deixar de ser mais ou menos competitivo. Então, entender essa dinâmica, entender os pontos que mais afetam vocês, vai ajudar vocês nessa questão da competitividade de vocês. Um outro ponto que é importante, que eu gosto de destacar, é que o prazo é curto. A gente vê, né, e a gente vai dar uma noção aqui, talvez não tão profunda hoje desse calendário, né, da reforma, mas nós vamos dar uma noção muito mais profunda hoje aqui para vocês dos impactos na nota fiscal, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: os maiores impactos em termos de mexer no bolso vai começar em 2027 e 2029. Porém, o que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje né, vai mostrar que nós já temos situações que a gente precisa nos mover agora, porque senão em janeiro a gente já não consegue emitir nota. Se você não consegue emitir nota, isso vai te impactar. Então, o prazo que a gente tem não é longo, que envolve uma preparação de sistema, envolve as configurações, né, que eu e a Camila vamos trabalhar aqui com vocês. Então, eu não vejo que a gente tem tanto tempo assim, tá? E é complexo, tá, pessoal? A gente sempre sonhou com a reforma tributária, que ela reduzisse carga tributária e ela simplificasse muito. Ela trouxe, sim, algumas simplificações, porém, como no nosso caso veio um IVA dual, né? Ou seja, nós temos não um único imposto, substituindo todos aqueles que existiam, mas nós, por exemplo, nós agora tendo esse modelo Depende do de valor e ali, o um horário, porque IBS, um tá CBS como eu faço aqui, a e maioria um das vezes. imposto seletivo,
nesses casos, trouxe uma complexidade maior. E mais, gente, por mais que trouxe uma alíquota padrão para uma alíquota geral, mas veio muitas particularidades, veio reduções tributárias para segmentos, ou seja, veio regimes específicos, né, regimes ali diferenciados na legislação, que trouxe reduções de alíquota, alguns zeraram a alíquota, então é um nível de detalhe que a gente precisa conhecer, e isso torna o processo complexo, não tem jeito, tá? Então, é nesse sentido que a gente quer ir compartilhando e ensinando aqui para vocês que a gente precisa se preparar, entender bem essa dinâmica. Por quê? Porque nessa nova dinâmica, a gente precisa aproveitar muito bem os créditos para a gente conseguir pagar menos imposto, né? Essa reforma tributária, gente, ela é a maior mudança que a gente teve aqui em décadas, né, no nosso sistema tributário brasileiro. Então, ela é muito maior do que todas essas que a gente conheceu aí recentemente. Ela foi efetivamente criada ali na emenda constitucional, né, mudando a nossa Constituição em 2023, então não é agora, recentemente, que começou esse processo. E agora, em 2025, em janeiro, ela foi regulamentada pela Lei Complementar 214, né, que trouxe as regulamentações da primeira etapa da reforma, e tem um PLP 108 que está sendo aprovado, foi aprovado terça-feira no Senado, que é a segunda grande etapa dessa regulamentação, aonde vai trazer mais esclarecimentos, mais detalhamentos, vai formalizar aí o novo comitê gestor, né, do IBS. Então, ou seja, essa reforma tributária ela traz aí um conteúdo muito vasto de nova legislação para a gente aprender e estudar. Mas o ponto positivo é que está todo mundo no mesmo lugar, no mesmo ponto de partida. Os mais experientes e os menos experientes são todo mundo agora na posição inicial desse processo. Então, todos nós temos a oportunidade de aprender essa nova sistemática que mudou por completo, e todos nós começando aí do zero, aprendendo tudo de novo, como que funciona agora essa nova modalidade de tributação. Bom, e aí, fechando aqui essa parte introdutória, tudo que a gente vai falar aqui hoje de documento fiscal, os novos campos que a gente vai ter que preencher, né, que a Camila vai demonstrar aí vários exemplos para a gente, é por causa de 3 novos impostos que foram criados, que foi o IBS, que é o imposto que vai ser direcionado para os estados, municípios e o Distrito Federal, a CBS, que é a contribuição que vai ser direcionada para a União, e o imposto seletivo, que também vai ser direcionado para a União, mas ele tem um caráter mais de desestimular algumas atividades que prejudicam a saúde, o meio ambiente. Então, ele tem um fim mais regulatório, né? E esses tributos, eles substituem alguns tributos que a gente conhece hoje, que são os tributos sobre consumo, que é o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Todos esses impostos, gente, vão deixar de existir, ok? Então, aquela questão da gente ter que ir lá ver normas, regras ali específicas de uma determinada prefeitura, que a gente vai lá prestar um serviço, isso tudo vai acabar, porque agora está sendo padronizado, né? Agora é um novo padrão, um padrão nacional. Então, acaba esses impostos específicos aí de municípios e estados, e é criado, né, um novo imposto, que é o IBS, e no caso da PIS e COFINS, que é federal, e o IPI, entra em substituição aí deles o CBS. E no caso do IPI, só lembrando que o IPI ele não vai ser extinto. O IPI ele vai ter a alíquota zerada, e ele vai continuar existindo no caso das empresas que estão na Zona Franca. Mas, ou seja, resumindo, deixa de existir aí 5 tributos
e passa a existir 3 novos tributos que a gente vai ter que aprender agora essa nova dinâmica de como eles funcionam. E esse modelo que o Brasil adotou nessa reforma tributária, eles utilizaram um modelo do IVA, que é um modelo que o imposto ele é sobre o valor agregado, ou seja, cada etapa da cadeia paga o imposto referente ao valor que adicionou ali no produto ou no serviço. Então, é um conceito, sim, interessante, né, onde acaba aquela figura do imposto por dentro, de imposto sobre imposto, que a gente não acha legal, né? Mas, assim, no final das contas, o que importa para nós é a gente pagar menos imposto. E quando Sim. eu olho assim, um modelo não cumulativo, por mais que o conceito dele é interessante, de eu não pagar imposto sobre imposto, de eu pagar imposto só sobre aquilo que eu acrescento valor, por mais que esse conceito é muito legal, mas a minha crítica aqui é mais no sentido de, olha, para a gente faz sentido mudar, mas quando a gente paga menos imposto. E essa reforma tributária, infelizmente, ela está trazendo um aumento de carga tributária para alguns segmentos, principalmente segmento de serviço, né? No curso eu tenho mostrado muito isso para o pessoal, porque agora a nova dinâmica, né, de aonde o seu imposto vai ser o débito daquilo da operação que você transacionou menos o crédito daquilo que você adquiriu. Então, o setor de serviço, que tem mais pessoas, o maior custo é pessoas, ele fica desfavorecido porque ele tem menos crédito. Consequentemente, esse segmento paga mais imposto. E a gente tem segmentos muito impactados, como o segmento de locação de máquinas e equipamentos, que é um segmento que a gente está aqui trabalhando também para ajudá-los. Temos um curso focado para eles, no momento, hoje, inclusive, à tarde, vai ser o último dia dessa turma, e a gente trabalhou muito isso, porque é um segmento que não pagava ICMS nem ISS, e agora passa a pagar IBS e ICBS, então tem sim um impacto ali relevante na carga tributária. Então, esse modelo, fechando aqui essa parte, né, dessa contextualização para vocês da reforma, esse modelo, ele funciona mais ou menos nesse exemplo, nessa linha desse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, aonde eu tenho aqui a parte dos gastos da minha empresa, então as compras que eu fizer, o serviço que eu contratar, vamos supor que eu gastei ali, comprei R$100.000, então eu vou ter ali aproximadamente um crédito de R$26.500, né, que foi pago lá nessa compra de imposto. Aí, quando eu fui lá prestar o serviço, se eu fiz uma venda, uma receita de locação, ou um serviço que eu prestei, vamos supor que eu prestei por 150 mil, vai ter um acréscimo ali de 26,5% de IBS e CBS, então vai dar 39.750, e aí você pega esses 39.750, menos os 26.500 que foi pago lá, né, na aquisição, e aí vai dar aqui 13.250, que é o valor que você vai ter que repassar para o fisco. Mas, assim, aqui eu trouxe um exemplo para quem está aqui fazendo o curso com a gente, eu vi que tem vários alunos aqui participando, né, agora com a gente, sabe que isso aqui é só o exemplo mais fácil. Por trás aqui tem vários detalhes, aqui a gente tem que considerar, né, de quem eu estou comprando, ele tem redução tributária, ele tem alíquota zero, ele tem... enfim, tem que entender essas particularidades para efetivamente saber, né, calcular bem para chegar bem nessa conta, né? E aí tem muitos detalhes, como, por exemplo, agora muda um pouco essa dinâmica de crédito, que hoje, né, hoje a gente já aproveita crédito, PIS e COFINS aí nas nossas operações, para aqueles que não estão mais no Simples Nacional, sabe disso. Só que o que acontece? Quando você aproveita um crédito hoje de PIS e COFINS, basta que o seu fornecedor emita um documento fiscal válido e você vai lá e aproveita crédito com base naquele documento. Agora, nessa nova dinâmica, que é uma reforma muito pró-fisco, você só consegue aproveitar o crédito daquele imposto extinto.
ou seja, daquele imposto pago. Então, se o seu fornecedor não pagou o imposto, você não tem crédito. Então, o que que acontece? Tem vários detalhes, vários itens aí que a gente tem que aprofundar e que a gente espera, assim, ao final desse momento aqui hoje, a gente consiga dar mostrar para vocês, né, aonde isso vai resultar, que é no documento fiscal, e direcionar vocês, né, para vocês aprofundarem, estudarem e capacitarem as equipes de vocês. Ok, pessoal? Então, agora eu vou começar aqui, né, eu e a Camila. E aí, Camila, agora nós dois aqui, tá? Então, me ajuda aí, né? Ok. Vamos gerar valor aí para todos que dedicaram tempo, estão aqui. E a gente, pessoal, a gente se prepara, a gente se organiza, a gente dá o nosso melhor aqui, a gente não esconde nada. A questão é que aqui é um tempo pequeno, né? Então, não dá tempo da gente compartilhar, né, tudo que a gente gostaria, mas eu e a Camila selecionamos aqui um material que a gente entende que é estratégico e vocês precisam entender. Bom, Camila, vamos começar falando aí com eles, né, sobre esse novo padrão nacional de nota fiscal. Queria que você começasse aí compartilhando também seus conhecimentos. Então, gente, bom dia novamente, né? Como a Edival falou, a partir, né, a mudança já está acontecendo, mas a partir de 2026 vai existir um novo padrão de emissão de nota fiscal eletrônica, onde vão existir campos, né, específicos aí para preenchimento, que devem ser atentos, que a gente vai detalhar um pouco mais. E em relação, Edival, essa questão esse organograma que você colocou aí, no caso, eu até iria pedir um auxílio em relação a isso, sobre essa questão dessa parte da emissão, né? Como que vai funcionar, mas assim, basicamente explicando. Deixa eu falar da Tá, DPS, Camila, e ok, aí você depois fecha aí o seu show, raciocínio. beleza. Nessa nova padronização, pessoal, o que que aconteceu? Né, hoje vocês sabem que a gente vai lá em cada Mutou, Edival. microfone fechou aqui. Desculpa, pessoal, voltei aqui meu microfone. Hoje, pessoal, vocês sabem que a gente tem que ir lá em cada prefeitura para emitir a nota fiscal. E aí, cada prefeitura tem ali seu padrão, suas regras, e há até um desafio nosso de integração, né? Com esses dados, porque cada prefeitura trabalha de um jeito. Agora, com esse novo modelo, o que está acontecendo? A gente passa a ter um padrão nacional. Todas as empresas vão emitir nota de serviço utilizando um novo padrão nacional. Então, como que vai ser essa dinâmica? O seu sistema, ele vai gerar, por exemplo, uma DPS, que é uma declaração de prestação de serviços. Essa DPS vai conter ali todos os dados todos os dados que vai precisar ter na sua nota fiscal, vai naquele documento inicial, que não é uma nota ainda, é um documento gerado, uma DPS, uma declaração, aonde vai ali todos os campos, o valor do serviço, os códigos do serviço, que nós vamos explicar tudo para vocês aqui hoje, né? Quais são esses novos campos, tudo certinho. O sistema vai mandar essa DPS para a Cefim, que é um órgão que vai agora cuidar desse processamento, validação dessas notas fiscais. E aí, se tiver tudo certinho, ele emite e devolve para você, para o emissor. Isso é o que está mostrando aqui para a gente nesse fluxo. E se não passar nas validações, que é o ponto que a gente quer trabalhar aqui com vocês hoje, que há uma inconsistência, um código preenchido errado, vai agarrar a nota, porque você não vai conseguir emitir a nota. Então, esse fluxo aqui é muito para mostrar isso, né? Essa nova dinâmica da emissão desse novo padrão nacional de emissão de nota. E aí, Camila, tenta ir fazendo seu raciocínio, Uhum. já conectando aí, né, com essas novas tabelas que agora vai referenciar aí esse novo padrão. Show, vamos lá, gente. Dando prosseguimento aí,
como o Edival explicou, né, a respeito desses novos campos, eu queria apresentar para vocês de uma forma bem clara e resumida, né, a respeito dessas novas tabelas de referência que vão compor os novos campos que a gente vai precisar preencher ao emitir nota fiscal, né? O primeiro campo deles aí, na casa, a primeira nova tabela, nova regra que a gente vai seguir, é o CST de IBS e o CBS, tá? Não se assustem, né? Porque o CST hoje, se a gente for olhar para o padrão de emissão de nota fiscal que a gente já emite hoje, eles já existem. E o CST, IBS e CBS, eles vêm aí para substituir o CST que a gente conhece hoje como CST de PIS e COFINS, que a gente emite, que a gente destaca lá, né, ao emitir a nota fiscal. Então, teoricamente, ele vai continuar com a mesma função, né, que é identificar aí qual vai ser a tributação, né, da operação em si, se ela vai ser isenta, se ela vai ser tributada, se vai ser monofásico, se não vai ter, não vai ter incidência, enfim, o CST, né, o de IBS-CBS, ele vem aí com essa nova função, né, nova, não tão nova, né, digamos assim, porque nada mais é que a gente vai só trocar os nomes aí do CST de PIS e COFINS, né? E o que vai trazer mais a mudança, assim, o que eu considero mais significativo, que vai impactar, é o CCLES-TRIB, que é o que vai vir em conjunto com o CST de IBS e CBS, né? E o que é esse CCLES-TRIB? Ele nada mais é do que um código que vai complementar, né, aí o CST. Então, é um código mais crítico, ele é o código que vai detalhar o motivo daquela situação tributária. Por exemplo, né, se você colocar numa operação aí de venda, que aquela venda ela tem redução, ou no caso, ela não é tributada. O CCLES-TRIB, que é esse código aí de classificação que vai complementar, vai ter que estar correlacionado, ele vai justificar o motivo de você ter informado no CST de que não há tributação. Eu costumo dizer que é o seguinte, o CST, IBS e CBS, ele vai funcionar como se você vai informar para o fisco, né, lá para o comitê gestor, de que aquela operação ela é, por exemplo, não tributada. E o CCLES-TRIB, ele vai ser como se fosse aquela parte do justifique a sua resposta. O fisco ele vai querer saber, tá? Você vai justificar essa resposta para mim. Por que você está dizendo que o CST, que esse produto, ele não é tributado? Aí vai entrar... Camila, Oi. só ajudando a complementar, o CST, ele vai me falar a situação tributária, olha, tem redução, e o CCLES-TRIB, ele vai me dizer de quanto. Porque a Exatamente. redução ela pode ser de 30, ela pode ser de 40, ela pode ser ela pode ser de 30, pode ser de 60, ela pode ser a zero. Então, o CCLES-TRIB, ele dá esse detalhe, né, ali daquele item, qual é a redução, é o detalhe ali da redução. O fisco ele vai querer saber detalhadamente, né? Igual assim, essa informação, antes, quando a gente realizava qualquer operação lá com redução, com isenção ou com monofasia, a gente destacava no campo de informações complementares da nota fiscal, né? A gente colocava lá o motivo. Só que, agora, como o fisco ele vai estar mais centrado, vai estar querendo saber mais informação de forma detalhada, até porque, né, como o Edival mesmo falou, os créditos agora, a gente vai poder aproveitar crédito de tudo. Então, para amarrar melhor essa operação na hora de fazer aí a apuração, eles querem saber o porquê, né? Então, tem que andar juntos. Se porventura, na hora de você emitir uma nota fiscal, você destacar um CST, porém, não ter um CCLES-TRIB compatível, aí já não vai conseguir finalizar toda a sua operação, né? E um outro campo aí que vai entrar para modificar, e esse campo ele vai impactar mais ainda, são as empresas que são prestadoras de serviço, que é o NBS. O que é esse NBS? O significado do NBS é a nomenclatura brasileira de serviço, né? E no caso, o NBS é um código universal, né? Que a função dele vai ser identificar detalhadamente o serviço que você está prestando. E por que eu falo que é detalhadamente? Hoje o fisco ele vai hoje como que
opera essa questão, né, na nota fiscal? Sempre quando a gente vai prestar serviço, a gente tem que destacar lá na nota fiscal o código de serviços prestado. Geralmente é aquele que vem lá da Lei Complementar 116, né? Mas às vezes existem algumas prefeituras que têm os próprios códigos de serviço. E a gente utiliza aquela descrição lá, meio que vaga, né? Por exemplo, um código voltado aí que é muito utilizado, que é o serviço de manutenção, que é o 1401, que muitas empresas aí que prestam serviços de manutenção utilizam, né? Então, o NBS, ele vem aí para trazer um maior detalhamento na hora de emitir a sua nota fiscal de serviço, né? Ele vai substituir futuramente o código, no caso, o código de serviço que é listado lá na lei complementar, mas, assim, o NBS ele vai detalhar melhor aquele serviço. Você vai informar para o fisco de uma forma mais detalhada e não tão abrangente, no caso, sem estar, como eu posso colocar, mas não de uma forma tão ampla, tipo assim, você vai prestar um serviço de manutenção, né? Você vai olhar, inclusive já existem tabelas lá que o próprio fisco já disponibilizou, onde você vai fazer um comparativo. O seu código, né, de serviço, por exemplo, o seu 1401, vai abrir, no caso, com o NBS, essa gama ela vai abrir. Você vai informar a descrição do seu código de serviço, porém vai ter que acrescentar o NBS, ou seja, a nomenclatura desse serviço. Então, dentro do código de serviço 1401, vai ter lá uma gama de NBS, onde você vai precisar identificar da forma mais clara possível o serviço que você vai estar realizando, né? Então, assim, por exemplo, quando você for prestar um serviço de manutenção, e essa manutenção for uma manutenção preventiva de uma máquina e equipamento, lá vai ter o NBS específico para isso, para você informar na sua nota fiscal. E, assim, em termos de comparação, para as empresas que hoje emitem nota fiscal de comércio, né, existe o NCM, que é onde a gente detalha lá o produto, né, a descrição do produto de acordo com o material que ele é aplicado, de acordo com até mesmo a embalagem. O NBS ele vai fazer esse mesmo papel, porém agora na prestação do serviço em si, que você vai precisar detalhar ele de forma bem clara para o fisco, para eles entenderem lá e até mesmo verificarem se a prestação, no caso não a prestação, mas a informação que você vai destacar lá, né, no CST, IBS, IBS, no C-Class-Trib, vai estar de acordo aí com o NBS informado, tá bom? Hein, Camila? Sim. Eu quero acrescentar aqui também o seguinte, que isso tudo, pessoal, já começa a mostrar para vocês uma necessidade de atualização nos cadastros, né, dos sistemas. E aí pode existir uma questão, pode ter alguém pensando, mas eu não emito pelo sistema, eu emito diretamente pela prefeitura. As prefeituras, elas estão passando por um processo de adaptação, né? Então, elas vão se conectarem a esse órgão, né, que vai padronizar esses processos, elas estarão integradas, e é muito provável que aqueles que emitem diretamente pela prefeitura, daquelas prefeituras que se ajustarem, vocês talvez vão conseguir tirar diretamente na prefeitura. Mas tem prefeituras que já está exigindo sistema. Por exemplo, nós temos um cliente aqui de Goiás, eu não lembro agora o município, que a prefeitura ela não tem emissão direta lá. Você tem que ter um sistema que está lá credenciado a ela. E assim, o que a gente está enxergando é que vai ser muito difícil você operar agora o novo modelo da reforma sem sistema. Ontem, por exemplo, na aula de ontem do curso, eu dei uma passada sobre a questão da apuração assistida, como que vai ser essa dinâmica, e mostrei para os alunos o seguinte, olha, o fisco vai te entregar agora a sua apuração, igual aquela declaração de imposto de renda sua de pessoa física preenchida, mas a gente que tem que ir lá conferir e dizer se está certo. O fisco vai me apresentar a minha apuração assistida, pré-preenchida,
mas não quer dizer que está certo, é eu que tenho que ir lá e confirmar. E para a gente ir lá e fazer essas conferências, porque aí, gente, não é só conferência mais da parte da minha venda, do meu serviço, da minha locação. A apuração agora, ela envolve a conferência também daquilo que eu adquiri, né, dos serviços que eu adquiri, dos produtos que eu adquiri, porque é isso que vai compor a minha nova apuração. E você fazer isso manualmente é muito difícil. Então, tudo isso que a Camila mostrou aqui, né, dessas novas tabelas, né, é importante você buscar ter acesso a essas tabelas, conhecer, entender, mas entender o que está por trás delas, né? Porque aqui é só o final, é a execução. Só que para você entender essa execução e conseguir fazer bem, é importante você dar uns passos antes e entender sobre o que é esse negócio, o que é essa lei complementar 214, e essas notas técnicas que estão saindo aí, né? É importante entender mais sobre isso. E aqui, Camila, eu também quero aproveitar e já fazer o seguinte despertamento aqui. Tem muita empresa que está falando assim, mas o meu contador vai resolver, vai cuidar, e nós vamos mesmo dar todo apoio, inclusive aqui na Braskem, gente, a gente está estudando muito esse negócio, não só eu, mas o meu time todo, a gente está preparando nossa equipe para ajudar os nossos clientes, a gente vai ajudar cada um dos nossos clientes, mas só que essa nova dinâmica, vocês vão ver depois, quando vocês começarem a implementar, boa parte dela acontece aí dentro da empresa. Na hora que você recebeu ali uma nota de compra do seu fornecedor, você já tem que conferir. Porque se você não conferir, não souber conferir se ele emitiu errado, primeiro, você pode perder o crédito. E segundo, você pode, às vezes, deixar de ter crédito se o fornecedor emitiu com algum classificando errado, porque favorecia ele. E aí você não vai olhar em tempo de ir lá e exigir que o seu fornecedor faça uma nota de débito ou de crédito corrigindo um problema. Então, a contabilidade, a Braskem aqui, nós estamos preparando para ajudar os nossos clientes, nós vamos ajudar, isso aqui já faz parte disso, mas a gente precisa que os times dos nossos clientes também sejam preparados para essas mudanças, para a gente conseguir ajudar melhor, né? Porque aí a gente conversa fácil, a gente consegue, vai ali, pega uma tabela dessa de Seclestrib e manda, a pessoa vai entender. Agora, se eu pego uma tabela dessa aqui e mando, você não vai entender nada, é um monte de letrinha, um monte de código, um monte de... E aí, o que significa isso, entendeu? Então, você tem uma base antes. E não adianta pensar em resolver lá na hora que o problema acontecer, porque você não vai achar funcionário aí no mercado para contratar preparado, porque está todo mundo aprendendo sobre esse assunto, inclusive nós, né? Está todo mundo estudando e tem um monte de ponto polêmico. Então, é por isso que a gente está incentivando nossos clientes a se anteciparem, a começar a entender esse negócio para a gente ser estratégico e não perder nenhum real na hora de que começar aí as primeiras apurações. Mas vamos avançar aqui, Camila, e aí para você também comentar aqui sobre esses novos campos, né, da nota fiscal, que não são todos, a gente trouxe aqui exemplos, são alguns principais. Queria que você desse uma passada, Camila, e exemplificasse, né, para tangibilizar bem para todos que estão aqui participando. Ok. Bom, como eu apresentei anteriormente, essas são as novas tabelas, as novas informações que apareceram aí, né, para a gente fazer o preenchimento da nota fiscal. E onde que a gente vai aplicar essas novas tabelas? Através desses novos campos das notas fiscais, né, que surgiram aí, os novos layouts, através das notas técnicas, né. O primeiro campo aí listado é o FIN NFE e o FIN NFSE. E o que significa essas siglas, né? Nada mais é que a finalidade da nota fiscal. No caso, esse campo ele vai indicar o motivo da emissão do documento fiscal, né? Se vai ser uma nota fiscal aí normal, se vai ser uma nota fiscal de ajuste, se é uma nota de devolução. E assim, ele já, se você for olhar ao pé da letra, é um campo que já existia, né? Mas que ele vai ganhar maior relevância a partir da reforma tributária, né? Onde a gente vai conseguir aí levar as informações para o fisco de forma uniforme, tá? O segundo campo, que é o SINDIOP, que nada mais é o que vai indicar a operação, esse campo aí ele vai servir para
identificar se a operação está sujeita à incidência do IBS e do CBS, né? E é nesse campo aqui que geralmente a gente vai informar as informações lá que eu citei, do CST, né, IBS e CBS, e também o CClass-TRIB, né? Nesse caso aí, ele vai categorizar o tipo da operação, vai indicar, né, se vai ter operação, né, de tributação normal, a isenção, a não incidência, a suspensão, e nele a gente vai estar aplicando novamente, reforçando o CST-IBS, CBS e o CClass-TRIB. O segundo campo, o terceiro campo aí, que é o VBC-IBS e o VBC-BBS, nada mais é, né, por mais que sejam essas siglas aí complicadas, o campo onde vai agora aparecer o valor da base de cálculo do IBS e do CBS, né, ou seja, vai ser o valor da operação. Nesse campo vai estar, no caso, vai estar indicando o montante no qual sobre o montante no qual sobre as alíquotas elas vão ser aplicadas, né? Sejam elas municipais, estaduais, ou enfim. E o próximo campo, que é o PIBS e o PCBS, vai ser propriamente o campo onde você vai informar a porcentagem aí da alíquota que vai ser aplicada ao prestar o serviço. E para finalizar, né, de forma simples, é o VIBS e o VCBS, que ele vai ser um campo onde vai estar apresentando aí o valor, né, que vai ser recolhido de imposto em cima da operação. Hein, Camila? Sim. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Uhum. Olha só, pessoal, por que que agora está aumentando aí um monte de campo? Porque está mudando aí uma lógica da distribuição dos tributos, né? Então, hoje, e isso vai confundir muito vocês, eu estou tentando trabalhar muito isso no curso, aprofundando, mostrando o seguinte, que aquela confusão que a gente fazia não, né? Aquelas brigas que às vezes os municípios tinham, que a empresa ia lá, prestava serviço no município, a gente ia lá, estudava, falava, não, o ISS vai para essa prefeitura, porque a empresa de um local presta serviço no outro. Aí você vai lá, faz toda a análise tributária e fala, não, pode recolher o ISS aqui. Mas aí a outra prefeitura vai lá e questiona, fala, não, o ISS é para cá, né? Então, existia, inclusive, a gente tem situações aqui de clientes nossos que estão aí em processo, prefeituras questionando esse tipo de questão. Agora, com essa reforma tributária, não é bem assim não, tá? Mas porque tem algumas particularidades, mas a regra agora, geral, é o imposto no destino. Então, não importa se a empresa está em São Paulo, o imposto ele vai ser direcionado para onde o bem ou serviço foi entregue ou disponibilizado. Então, mudou a dinâmica. Não importa se o local que eu entreguei o meu produto ou o meu serviço é o local da sede do meu cliente. É o endereço fiscal dele, não importa. O que importa agora para eu definir, né, para onde vai o imposto é o local que eu estou entregando ou disponibilizando um produto ou um serviço. Então, se eu entreguei lá na obra e a obra fica num lugar diferente de onde é o meu cliente, o imposto vai ser direcionado para aquele local lá da minha obra, porque mudou a dinâmica. Então, gente, por isso que eu estou fazendo esse adendo aqui para mostrar que esses aqui são campos exemplificativos e campos que mas tem outros. Então, numa nota agora, num documento fiscal que você for emitir, você vai ter que dizer, opa, o cliente veio aqui no meu balcão e pegou o produto, ou eu entreguei ele lá na obra dele. O cliente pegou o produto e levou para a obra, mas ele veio com carro próprio e levou para a obra, ou contratou uma empresa de frete. Tudo isso vai ser determinante aí para onde vai ser direcionado o IBS e o CBS. É isso que traz algumas complexidades aí, né, na hora desse processo, né, de emissão do documento fiscal, porque você tem que conhecer bem esses conceitos para você não errar e não emitir aí um documento indevidamente. Vamos lá, Gustavo. Gustavo levantou a mão. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Edivaldo. É só para dar uma
contextualizada aí nessa informação da origem aí, da onde é o serviço, é uma briga antiga das prefeituras, né? Antigamente, tipo assim, pô, a empresa vai, usa, né? Vamos colocar dessa forma bem simples, né? Usa o meu asfalto, usa a minha cidade, usa vem aqui, faz as cacas, vem aqui, faz tudo, e o imposto vai para a sede onde ele está, é a sede da empresa. Então, é uma briga antiga das prefeituras, dos municípios, né, na verdade, que eu acho que agora vai... Porque teve um tempo aí, me corrija se eu estiver errado, que isso já ocorria. E aí depois teve acho que uma mudança no meio do caminho aí. Eu lembro que esse imposto ele era retido no local onde era prestado o serviço. E aí depois eu acho que talvez teve uma alteração e agora definitivamente eu acho que eles estão voltando para a origem aí, onde que realmente o serviço é prestado. Isso mesmo, Gustavo. E não só nos municípios, né, há essa briga fiscal, mas nos estados também. A Braskem ela está situada no Espírito Santo, né? Então aqui a gente tem muito benefício fiscal. A gente tem muita empresa aqui de outros estados que vem para cá para aproveitar de incentivos. E os outros estados não ficam felizes com isso, né? Porque os outros estão perdendo com isso e agora com a reforma tributária, que tem nela o princípio da neutralidade, que esse princípio da neutralidade significa que as suas decisões de escolha de onde colocar a sua empresa tem que ser por questões econômicas e não por questões tributárias. Então, esse princípio norteou aí todas essas regras da reforma, é por isso que agora mudou essa dinâmica da distribuição do destino do imposto, né? E então, por exemplo, não basta hoje uma prefeitura atrair uma empresa lá para a região dela, porque o imposto vai para onde aquela produção for consumida. Então, vamos pegar aqui uma fábrica de Belo Horizonte que está fornecendo para São Paulo, então o imposto vai para São Paulo, não vai ficar em Belo Horizonte porque a fábrica é Belo Horizonte, entendeu? Então, essa nova dinâmica, ela tem sim um objetivo aí, Gustavo, e vai resolver esse problema dessa briga, né, entre municípios e estados. Sim, Gustavo? Ô, Edival, foi o Ronaldo, foi eu que levantei a mão aqui. Sim, Ronaldo, desculpa. Eu sou da Tex, a gente trabalha no ramo de locação, certo? Sim. E aí o que acontece? Hoje as nossas remessas, elas são emitidas com notas de simples remessa, onde não há ali a informação de imposto estadual, uma vez que atualmente não há a cobrança desse imposto. Como você está dizendo aí que o imposto ele vai ser direcionado para um destino, isso provavelmente vai mudar a forma de emissão dessas notas, né? Que vai conflitar, que é a minha dúvida, com a questão do fato gerador, uma vez que o nosso fato gerador ele só é emitido posterior por se tratar de locação. Ele não é emitido na nota de remessa para a obra, né? Vou pegar o exemplo que você citou aí. Então, como que se daria essa questão aí? A gente seria obrigado, na nota de remessa, já informar, né, através desses novos campos aí, os impostos que serão recolhidos? Como que vai ficar essa questão? Deixa eu Você responder. compreendeu, minha amiga? Entendi sua pergunta. Deixa eu responder. O que acontece? A questão da nota fiscal de remessa, ela vai seguir a mesma finalidade, ela não vai tributar. O que vai ter que se atentar na hora que emitir a nota fiscal de remessa é o seguinte: o CST vai ter que ser exatamente voltado para a remessa. Vai ter que informar lá, ó, não tributado. Então, na hora que você for emitir sua nota fiscal, você vai informar o seu CST de não tributado e vai colocar lá o novo campo, que é o C-Class-Trib, referenciando essa não tributação, tá? Então, quanto à questão de tributação, em relação à tributação de remessa, não vai mudar, tá? A atenção especial aí que você vai ter que se dedicar é na hora de emitir lá a sua fatura de locação. A remessa não muda em nada, continua da mesma forma. Camila, eu entendi, mas aí deixa eu te perguntar. Por exemplo, a origem, né? Vamos supor, eu estou no estado do Ceará, a minha obra é no Maranhão, ok? Sim. A gente sabe hoje que na venda, na transação de venda, os postos fiscais de divisa, né?
eles vão em cima desse recolhimento. No caso de uma remessa sem essa tributação, não vai gerar nenhum problema para a gente nesse sentido, não, de reter, porque lá não há essa informação, e voltar à questão que o Gustavo até levantou, né, a briga entre prefeituras, de que essa informação ela esteja direcionada corretamente para que o tributo caia para aquele município. Isso não vai gerar um problema nos postos, não? Não, você concorda comigo que quando você faz uma remessa, principalmente voltada para locação, né, ela vai estar aí direcionada somente para fins de transporte? Então, Sim, pois é. Então, no caso aí, a remessa ela não vai tributar, não vai impactar em relação em nada sobre a questão de tributos, tá? Tanto é que quando você passar por um posto de fiscalização, eles vão analisar, de fato, a remessa, né? Mas o que incide aí, o imposto que incidente, não é o fato do transporte em si, no caso, a remessa ela está sendo feita, mas sim a locação, onde esse bem ele vai no caso lá, vai ser destinado. No caso, a locação vai estar sendo recolhido o imposto voltado lá com a finalidade de locação. Tá, entendi. Ok. Que, inclusive, agora você vai ser obrigado a emitir o documento fiscal. Então, até então, você fazia lá sua fatura de locação, que não era um documento fiscal. E, a partir de agora, você vai estar sujeito a fazer uma emissão de um documento fiscal, normalmente, uma nota fiscal, aonde ali sim vai ter as bases de cálculo do IBS e do CBS, o destaque, tudo ali na nota de locação. Ok, entendi. Obrigado. Beleza. A Float, é a Fabiana que está aí? Levantou a mão aqui a Float. Ei, Fabiana. Tá mudo o seu microfone. Tá mu... Agora foi. Agora foi. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Até onde eu entendi aí, o questionamento todo estava voltado para quem tem produtos em entrega. E no caso por exemplo, que é o nosso caso, né? Publicidade e serviço. Vai ser de origem ao meu cliente ou onde eu estou sediado? Vamos lá. Camila, você quer responder? Assim, segue-se a seguinte premissa, até mesmo hoje o que define em relação à questão do ISS. O que é o fato gerador da prestação de serviço em si? É onde o serviço ele é executado e encerrado, né? No caso, o serviço de publicidade vocês executam, vocês têm as cidades próprias, né, no caso aí, de execução, e geralmente é onde no caso, a empresa está alocada, né, para serviços que eu digo assim, que não é necessário mobilizar pessoas para ir lá e realizar. Então, olhando pelo conceito da publicidade, o serviço ele vai estar sendo, no caso, o imposto ele vai estar sendo destinado ao local onde ele está sendo realizado. Se é na cidade de São Paulo, cidade de São Paulo. No caso aí, onde que o CNPJ da empresa está alocado atualmente. Agora, se fosse um serviço onde vocês precisassem se mobilizar, toda uma equipe, para realizar e finalizá-lo ele em outra cidade, né? Aí sim seria a cidade onde você está finalizando, está entregando ali a execução do seu serviço final, né? Obrigada. Ei, Então, na Fabiana. verdade, não muda muita coisa, né? Não, continua praticamente tudo destinado à cidade onde o CNPJ está alocado. Obrigada. Mas, assim, são itens, Fabiana, não é colocando aqui dúvida na resposta da Camila, mas são itens que estão sendo questionados, e eu vou dar um exemplo aqui só para ilustrar que a gente tem que ficar atento agora, né, com as próximas regulamentações, entender aí, né, as consultas que o fisco vai liberar nesse sentido, né, esclarecimentos que ele vier dar nesse sentido. Mas, por exemplo, existe um entendimento de que se você presta um serviço pela internet, tipo assim, você tem igual no nosso caso aqui, a Braskem e vocês hoje estão em qual estado, Fabiana? Me lembra aí? A gente é de São Paulo, São Paulo. que a gente está na cidade de Barueri, né?
Isso. Então, vocês são clientes da Braskem, está aí em Barueri. Quando a Braskem emitir um documento fiscal para vocês, o imposto vai para Barueri, porque é todo online o serviço que a gente faz para vocês. Então, eu participei de um outro estudo, né, muito focado nessa questão aí, né, de destino da tributação. Então, esse serviço de internet para o médico que dá uma consulta para um paciente que está lá em outro estado. Por mais que o médico esteja ali na origem, né, sentado ali na frente do computador, prestando serviço, mas a entrega está sendo lá para o outro estado, porque o cliente dele está do outro lado, lá no outro estado. Então, o ISS dele vai ser direcionado para lá. Agora, se o cliente dele viesse lá no consultório dele para ser atendido, então o ISS ficaria aonde o consultório dele está estabelecido. E isso levanta alguns questionamentos, e aí o exemplo que foi trago nesse estudo lá, que eu participei, aprofundando esse assunto, de, no caso, um nutricionista, por exemplo, que, beleza, a primeira consulta você vai lá presencial, e todo o acompanhamento depois é tudo online, e aí? Então, tem pontos ainda para se esclarecer, para a gente entender qual que vai ser o entendimento do fisco em relação a essa questão. E eu estou fazendo essa volta toda só para te mostrar que cada caso de vocês vai ter que ser muito analisado. Pode ser que alguma situação de vocês aí, na hora de destacar o documento fiscal, o destino seja diferente, o local da entrega não seja aí o estabelecimento de vocês. Então, vai ter que passar aí cliente por cliente, situação por situação, analisando e fazer algumas escolhas com base aí no que a gente já tem esclarecido até o momento. Tá bom, Fabiana? Tá, eu entendi. Depois eu até converso melhor com a Camila a respeito, para a gente aprofundar melhor, mas deu para entender sim. Beleza, Obrigada. pessoal. Ok, fica à vontade. Bom, posso passar essa parte aqui, Camila? Pode. Bom, gente, agora a gente vai ter aí uma nova ferramenta, né, que vamos chamar assim, nesse novo processo, que são uma nova figura aí nesse processo, que é um tal de nota de débito e nota de crédito, e ela vai substituir aí, né, algumas coisas que a gente tem hoje, como, por exemplo, notas complementares, nota de devolução de mercadoria, e vai ser muito utilizado por vocês. Porque, assim, toda vez que ocorrer um erro, ou toda vez que você identificar que lá na apuração assistida o fisco considerou um crédito, mas não deveria, vou dar um exemplo. Você foi lá, comprou pneus para o carro do sócio. O carro do sócio, carro de uso do sócio. O carro é da empresa, está no nome da empresa, mas é utilizado pelo sócio. A Lei Complementar 214, ela trouxe um entendimento sobre o que é uso e consumo pessoal. E tudo que se classificar como uso e consumo pessoal na empresa, você não pode aproveitar créditos. E um desses é aquilo que for esses bens utilizados pelos sócios, por exemplo. Então, a manutenção daquele carro, um pneu que você colocar nele, você não pode utilizar crédito daquilo. Aí você foi lá e comprou o pneu para a empresa. O fisco não sabe. A Receita não sabe que aquele pneu foi comprado para o carro ou se foi comprado para uma máquina da sua empresa que vai utilizar. Ele não sabe. Então, lá na sua apuração assistida, é muito provável que vai vir um crédito. Só que você não pode aceitar esse crédito, porque a lei é clara e isso não é acreditável. Então, você vai ter que ir lá e fazer uma nota de débito para ajustar a apuração assistida e falar para o fisco, olha, estou ajustando aqui e aí eu estou emitindo uma nota de débito por isso. Então, vai existir essa figura que vai ser muito utilizada, mais uma coisa para a gente aprender, né? É tipo uma nota fiscal, a gente acredita, né? Agora a gente vai começar a entender como que isso funciona melhor, mas é um item que vai estar no radar aí de vocês. E aí, já antecipando aqui algumas perguntas que já me fizeram, o seguinte, mas eu emito a nota lá pela prefeitura. Será que a prefeitura vai disponibilizar a nota de débito e nota de crédito? Não sei. Talvez ela faça isso no mesmo modelo,
ou talvez você vai ter que ter um sistema, entendeu? Você quer fazer algum comentário, Camila, para ajudar a esclarecer melhor esse ponto? Não, não, só acrescentar, né, igual Uhum. você citou aí, em relação à substituição de nota fiscal de devolução de mercadoria. É só trazer um conceito básico, rápido, né, para exemplificar. Como que a nota de crédito ela vai substituir aí essa devolução de mercadoria, né? Quando a gente faz aí a devolução a um fornecedor, a gente emite, né, uma nota fiscal destacando os valores lá correspondentes aos impostos que esse fornecedor pagou para mim, para ele poder se creditar. E com esse novo campo, vai funcionar no caso, dessa mesma forma, né? Onde, ao invés de uma nota fiscal de devolução, para eu creditar o IBS e o CBS para o meu fornecedor, eu vou emitir uma nota fiscal de crédito para esse meu fornecedor, destacando lá a operação, destacando os valores referentes à devolução. Então, assim, basicamente a substituição vai ser dessa forma. Ao invés de uma nota de devolução que a gente emite, a gente vai ter que emitir agora uma nota fiscal, na verdade, uma nota de crédito, voltando esse crédito aí para o meu fornecedor, para que ele possa aproveitar lá na apuração dele. Beleza. Pessoal, antes da gente avançar aqui para o próximo slide, eu queria convidar vocês para seguir a gente lá no Instagram. Esse tá aqui, ó, o endereço brasker.br. Segue a gente lá. A gente está produzindo alguns conteúdos, nós vamos produzir mais sobre esses temas. Então, assim, tem surgido muitas dúvidas, minha listinha de dúvidas aqui está grande. Então, todas essas dúvidas a gente está estudando, aprofundando, e aí a gente vai produzindo conteúdos e compartilhando, né, sobre esses pontos daquilo que vão nos perguntando. E também, a gente tem um grupo, que é o Brasker Connect, que é um grupo da nossa comunidade. A Larissa colocou aí no chat, se vocês quiserem participar. A gente também vai estar ali colocando alguns conteúdos e convidando vocês para participarem das coisas que a gente promover. Tá bom, pessoal? Segue a gente e esteja com a gente, que a gente está aqui fazendo de tudo para manter vocês informados dessas mudanças. Ei, Diego. Bem, Edival. Tudo ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta. Não tem algumas prefeituras, eles têm aquela opção de fazer carta de correção, como tem nas DANFs. A carta de correção não vai existir mais? Na minha opinião, não. E você tem um entendimento diferente, ou Camila? Não, a intenção é que as cartas de correções sejam substituídas nessa questão, tá? Exatamente. Entendi, tá bom. E até porque se já vai existir um documento formal de como ajustar erros, né? Então não faz sentido ter documento. E assim, a gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, por que não vai existir mais documentos paralelos para fazer ajustes, consertar coisas? Porque a partir de agora, gente, eu até mostrei isso também numa das aulas do meu curso. Hoje nós temos uma dinâmica de apuração onde o imposto ele sai a partir dos nossos dados, sistemas que a gente tem, das apurações que a gente faz. Agora, o imposto ele muda a dinâmica, ele vai ser feito a partir dos documentos fiscais. Então, pensa comigo, se você faz qualquer movimentação sem um documento fiscal, não vai chegar lá na apuração assistida. É por isso que se a Receita debitou lá, creditou um imposto indevidamente, colocou um crédito para você indevidamente, você tem que ir lá, gerar uma nota de crédito, uma nota de débito, para ajustar essa apuração, mas tem que ser através de uma nota, é o meio que ela tem disso influenciar lá na apuração. Se a gente faz qualquer outro documento complementar aí, avulso, que não passa por um documento fiscal, não vai chegar lá na sua apuração assistida. Então, é por isso, tá? Que no nosso entendimento, tudo vai passar por esses documentos novos aí que estão sendo formalizados. Sim, Fabiana? No caso, as notas de repasses, elas vão permanecer? Olha, essa é uma dúvida que eu estou anotando aqui, veio também num dos meus treinamentos aí, mas que na minha opinião, a nota de repasse não é o caso da nota de débito e nota de crédito, né? Sim. Então, é um ponto que eu estou estudando. Você tem entendimento, opinião formada, Camila, sobre as notas de repasse? Não, é um campo também de estudo que a gente precisa verificar.
Eu acho que com essas novas mudanças, né, até para saber quem vai ficar beneficiado ou não pelo tributo, é possível que tenha interferência, então, na nota de repasse. Mas tudo bem, isso daí a gente volta a falar depois. Ok. Obrigada. Ei, Mara, você... Edival, bom dia a todos. Só para contribuir com esse tema também, a nota fiscal ela passa a ter um caráter confissão da dívida. Então, por isso, esses pontos que foram focados, né, esses cuidados, essas cautelas, porque quando você emite a nota, você está confessando o débito. Então, o governo amarrou essas pontas que estavam soltas anteriormente. Exatamente. Muito bem lembrado, Mara. O que o fisco fez? Ora, se agora a base, o coração da apuração é o documento fiscal, então eu tenho que dar valor para esse documento. Para eu dar valor para ele ser, para eu considerá-lo, quem prepará-lo tem que ter responsabilidade. Então, hoje, um documento fiscal, a partir de agora, a partir de quando entrar em vigor o novo documento fiscal, ele passa a ter um valor confessionário, né? Ou seja, você está ali confessando que aquele imposto que está ali, o IBS e o CBS, é de fato um débito. E que se o seu cliente aproveitar aquele crédito, não tem discussão mais. Você não tem que ir lá falar, errei, errei, o imposto foi a maior, tinha base reduzida, já era. Você confessou que era aquele o valor, né? E aí, então, bem colocado aí pela Mara. Tá vendo, pessoal? A reforma tem um monte de coisa, um monte de detalhe que não vai dar tempo aqui da gente passar em tudo. O Edival, o Ronaldo Sim, novamente. Só sim, pegando esse Ronaldo. ponto que você falou aí. Então, assim, com relação a cancelamento, né? Vou colocar como você colocou aí essa situação. Confessei lá através do documento fiscal, mas, citar um exemplo aqui, houve uma discordância por parte do cliente porque o valor não condiz, enfim, por algum motivo específico. Como que se vai proceder na reforma aí, cancelamento? Se vocês vão apontar alguma coisa nesse sentido aí ou realmente não tem uma profundidade? Cancelamento da nota, certo? Da nota, isso, exatamente. Sei. Olha, a Camila pode me ajudar a responder essa pergunta, mas qual é o meu entendimento sobre essa questão? Se você ali acabou de emitir uma nota, houve um desentendimento ali com o seu cliente, ele não aproveitou o crédito ainda, não pagou o tributo, eu acredito que vai ser possível cancelar. Agora, vamos supor que você emitiu a nota, seu cliente recebeu, pagou o tributo, porque agora eu não falei aqui hoje, que é muito detalhe, mas o seu cliente, ele vai ter a opção, Ronaldo, de fazer o pagamento do imposto para você. Ao invés de ele, por exemplo, você emitiu uma nota para ele de 10 mil, e além dos 10 mil, tem o imposto, IBS, CBS, que agora é por fora, então 2.500, por exemplo. Então, você mandou o boleto para ele lá de 12.500. Mas ele pode ter combinado com você o seguinte, olha, não, eu não vou te pagar os 12.500, vou te pagar os 10 mil, e os 2.500, que é imposto, eu já vou pagar direto para o fisco. Agora, o cliente, você vai poder fazer isso na sua empresa. E por que ele vai fazer isso? Para garantir que você não receba esse dinheiro e não repasse para o fisco. Porque enquanto você não repassar, não gera crédito para ele. Mas vamos supor que você foi lá, gerou o valor de 10 mil, e ele combinou que ia pagar esse imposto, ele foi lá e já pagou o imposto dessa nota, 2.500, e já usou esse crédito. E aí você vem falar em cancelamento, porque desistiu da operação. Na minha visão, não vai ter como. Por quê? Porque a operação já aconteceu, o cliente já extinguiu o pagamento do imposto, já utilizou numa operação de crédito, então aí eu não sei exatamente como vai ser, mas dentro do que eu estou estudando, vai haver aí um desafio para conseguir fazer cancelamento nesses casos. Sim, Mara? Então Vou nesse dar um caso exemplo. aí, desculpa, Mara, rapidinho. Então, nesse caso aí, está tudo direcionado para a questão do pagamento do imposto, né? Se não houver, tem esse precedente, tem essa abertura aí, nessa possibilidade de cancelar. Se o cliente não tiver pago o imposto, possivelmente vai ser permissível de cancelar, né?
Essa é a minha opinião, mas eu também não tenho nada assim, não tem... Você quer comentar algo nessa linha, Mara, para contribuir? Na parte municipal, algumas prefeituras já estão se adequando a essa nova realidade, já É, até colocaram o prazo até o dia 10 para cancelamento da nota fiscal. E se é, você tenta cancelar depois do prazo, você é multado, tem penalidade. E pois é. mesmo assim, dentro desse prazo de 10 dias, é emitida uma carta onde você tem que mandar para o seu cliente e ele tem que justificar e assinar o porquê ele pediu aquele cancelamento da nota fiscal, para você se resguardar. Assim, como tudo é muito novo, a gente ainda está estudando a respeito disso, essa situação aí apontada, Edival, até que você comentou, eu estava até verificando. Quando identificado que houve a emissão incorreta de uma nota fiscal, onde declarou imposto indevido ou a maior, e for efetuado o cancelamento, os prazos de cancelamento, principalmente para notas fiscais, né, modelo 55, vão continuar aí de 24 horas, né? Mas, assim, se passar desse prazo, pelo que eu ouvi, no caso, estudei aqui, analisei, está dando a entender, tá? A legislação ainda está sujeita a mudança, que você vai possivelmente conseguir recuperar esse valor, né, pago indevidamente através de uma nota de crédito, né? Onde, apresentado lá para o comitê gestor, ele analisando essa situação e confirmado que você de fato pagou indevidamente, ou enfim, a operação foi cancelada depois de um prazo específico, ou, por exemplo, estornou a nota fiscal, você, no caso, tem direito a essa nota de crédito, essa informação vai lá para o comitê gestor analisa e o crédito volta para você através de um Pix, que vai ser criado aí para uma conta, porque a gente não chegou a abordar isso de forma mais aprofundada aqui, mas com a reforma tributária, cada empresa vai ter sua conta criada lá dentro do comitê gestor. Então, essa conta, esse crédito, esse valor que você pagou, ele volta através de crédito para você, que cai na conta através de um Pix que você consegue recuperar, tá? Esse é o procedimento padrão que eles estão querendo adotar aí nessa questão de recuperação. E assim, a gente sabe como a Receita, na hora de restituir a gente, demora um certo tempo. Então, a previsão é que esse Pix possa cair na conta aí desse crédito de 3 a 100 dias, enfim. Esse é um dos estudos, né? Mas como eu destaco, a legislação está mudando com bastante frequência. Mas até então, o entendimento que se tem é que vai ser dessa forma. Paguei indevidamente, identifiquei, eu vou ter esse crédito vai ser passado para mim através de um Pix na conta aí da empresa. Bom, então vamos avançar, Camila, para a gente Show. tentar fechar o nosso conteúdo aí de hoje. Só respondendo aqui rapidamente a Suzana, ela perguntou, ela tem uma locadora de equipamentos audiovisual, não tem inscrição estadual atualmente, porque é isento, e ela está perguntando se com essa mudança vai ser obrigada a criar inscrição estadual. Na minha opinião, não será necessário, mas, gente, com a mudança, com a reforma tributária, não vai acabar a necessidade de fazer inscrição estadual e inscrição municipal. Isso vai continuar existindo, até porque você tem que pagar taxas, você tem que pagar serviços ali diretamente para o estado ou para o município, então não muda em relação ao que é hoje, pelo menos até agora, em relação a se ter ou não inscrição estadual e municipal. Entretanto, só por causa da reforma, se você é só prestação de serviço, não vai ser necessário abrir inscrição estadual. Então, avançando aqui, pessoal, a gente quer apresentar aqui para vocês esse cronograma, né, de implementação, para vocês se prepararem. Vou dar uma passada, Camila, e vamos tentar ser mais rápido agora para a gente agilizar e conseguir fechar todo o conteúdo que a gente planejou, mas você me ajuda comentando aqui os itens mais importantes. Mas olha, pessoal, nós já temos aqui algumas obrigações para a gente cumprir agora em 2025. A partir de ontem, né, foi liberado para quem desejar já emitir nota fiscal já no novo modelo, não é obrigatório. Entretanto, para aqueles sistemas que já estão preparados, né, se optarem por preencher os campos, eles serão validados e você só vai conseguir emitir se tiver 100% correto. Então, essa obrigação é principalmente para aquelas empresas do regime normal, ou seja, que não estão no Simples Nacional e que, inclusive, gente, eu recomendo vocês
a estabelecer como meta estar até 31/12 já emitindo as notas, tudo já dentro desse novo modelo. Não deixa para janeiro, porque até 31/12, se der errado, você vai lá e tira ainda fora do novo modelo. E enquanto o sistema faz uma correção. E em janeiro, como é que você vai fazer? Você está lá com faturamento urgente, importante, você precisa receber, e o sistema dá erro, negado, aí você vai no sistema, e são erros que não vão ser fáceis, assim, de serem corrigidos. Então, fica aí a minha sugestão. Então, isso aqui já é um item importante para vocês olharem em 2025. Para janeiro de 2026, inicia, né, obrigação, aqui já é obrigação, tanto de NFE, comércio, consumidor final, serviço, as empresas de locação, na minha opinião, encaixa aqui dentro também, porque a legislação trouxe lá um conceito, tudo que não é bem é serviço. Então, locação é serviço e vai utilizar a nota fiscal de serviço, esse é meu entendimento. E a partir de janeiro, então, quem está fora do Simples já também está obrigado. Então, fica aí com essa tarefa, com essa missão de até dezembro, tá tudo certinho, tudo rodando, tudo testado. Sim, desculpa, Camila. complementando aqui, vale um ponto de destaque aí em relação a janeiro de 2026. As empresas do regime normal, no caso lucro presumido e lucro real, estão obrigadas, tá, a estarem já com o sistema todo em dia, emitindo a nota fiscal dessa forma. Mais precisamente, a partir do dia 5 de janeiro, tá? Que o fisco, ele colocou essa data limite para início, a partir do dia 5 de janeiro de 2026, todas as empresas do regime normal vão ter que emitir nota fiscal já destacando esses campos, tá? E é importante destacar aqui, a emissão correta, no caso, o destaque das informações de forma correta ao emitir a nota fiscal, vai isentar, digamos assim, a empresa de tributar o IBS e o CBS, tá? No caso, vai isentar para o ano de 2026, desde que vocês emitam da forma correta. Mas caso emitam com alguma divergência, algum erro, vai tributar a alíquota, que a gente não chegou a comentar aqui, mas de IBS e CBS, que é de 1%, somatório dos dois, mas podendo aproveitar na apuração de PIS e COFINS, tá? E, assim, a questão do Simples Nacional, por mais que as empresas desse regime estejam obrigadas a destacar esses campos a partir de 2027, eu recomendo que, desde já, comecem a parametrizar seus sistemas, a adequar seus processos para esses novos campos, porque vai, por exemplo, acontecer situações em que, por exemplo, você precisa emitir uma nota fiscal de débito, né? Ou, perdão, uma nota de débito ou uma nota de crédito, e o seu sistema não está parametrizado, acaba que vai ter problemas aí. Então, por mais que a obrigatoriedade para empresas do Simples Nacional se inicie em 2027, desde já, a orientação é: se adequem. Procurem adequar seus sistemas, procurem modificar os seus processos, para que esses passos que a gente apresentou hoje sejam aplicados desde já, tá? Ótimo, Camila. Então, a Camila já comentou aí o 2027, que seria as empresas do Simples Nacional, mas a gente recomenda que elas se adequem, porque se eu tiver que fazer uma devolução, como é que vai ser, né? Então, são pontos que não estão bem claros ainda, então é melhor você se adequar. E, gente, se você está aí prestando serviço, você está no meio da cadeia, presta serviço para outra empresa, pode ter certeza que você, mesmo sendo sim, você vai ter uma cobrança diferenciada, até porque, por exemplo, lá no curso, quando eu estou ensinando para os meus clientes lá, olha, você vai agora fazer um mapeamento dos seus fornecedores, você vai entender qual a tributação deles, e se eles forem regime, e entendam qual regime que eles vão optar, porque já faz um compromisso lá em contrato, que em 2027, essa opção tem que acontecer em setembro de 2026, ele tem que fazer o compromisso com você de optar pelo regime regular de IBS-CBS, porque senão você não vai ter crédito, senão você vai ter que pagar mais imposto. Então, enfim, quem é do Simples aqui está no meio da cadeia, ou seja, presta serviço para outra empresa, ou vende para outra empresa, eu recomendo que não fique aí sentado esperando, porque você não vai ser fácil, talvez você tenha até alguma facilidade pelo fisco, mas pelo seu cliente, dificilmente. Avançando, pessoal, e aí agora a gente vai tentar passar aqui com mais velocidade, mas a gente quer destacar o seguinte, que agora a gente vai ter um sistema de validação bem rigoroso,
que vai encontrar muito erro, vai ter muita rejeição automática. Os principais deles, a Camila já passou ali, que vai ser CST incompatível, divergência entre C-Class-Trib e NBS ou NCM, campos obrigatórios não preenchidos, ou seja, tudo isso vai fazer com que o sistema de validação ali da CEFIN, na hora de emitir a nota fiscal, venha detectar inconsistência e a sua nota vai ser negada. O resultado disso, né, pode ser uma operação sua bloqueada, você sem receber, impacta no seu caixa, insatisfação do seu cliente, enfim, atrapalha aí todo o processo. Quais são os riscos, né, que você tem de autuação e bloqueio de crédito? Primeiro, glosa automática do crédito, porque qualquer documento preenchido incorretamente pode resultar na perda imediata do crédito. Olha que situação. Você sabe que o IBS-CBS está uma alíquota, principalmente para aqueles segmentos que não têm redução, está altíssimo. Quer dizer, você perder um crédito desse vai impactar muito na sua apuração. Então, tem que conferir. Você é do segmento A, mas não vai entender o restante da reforma, porque não te faz... Não, faz sentido sim. Você vai ter fornecedores aí que estão dentro dos outros regimes. Então, você precisa entender para você conferir, senão você não vai conseguir fazer a conferência da sua apuração. Isso, consequentemente, vai gerar aí uma rejeição sistematizada, né, impedindo conclusão de operação, causando interrupção aí na cadeia de suprimento, prejuízo operacional para o seu negócio e multas e penalidades. E aqui, vou gastar uns minutinhos aqui mais a Camila, mas segura aí, pessoal. Vale a pena. Pessoal, as multas não estão ficando baratas. Tinham ficado muito mais caras, e elas estão dentro desse PLP 108 que está sendo aprovado agora, que foi aprovado no Senado agora, terça-feira. E a Camila estava até me lembrando hoje mais cedo de que as multas estavam até bem maiores do que o que foi efetivamente aprovado, mas ainda assim não ficou barato. Agora está se criando aí um novo padrão, um sistema baseado em unidade padrão fiscal, UPF, e cada UPF vai ser R$200, e eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês, só para exemplificar como que uma multa vai impactar agora aí no bolso de vocês. Olha só, emitir um documento com falta de qualquer requisito ou indicação exigido na legislação do IBS ou emiti-lo em indicação insuficiente ou incorreta é motivo para cobrar aí uma multa de 5 UPF, ou seja, 5 vezes 200 dá 1.000. E, claro, limitada é 40% do valor devido na operação. Mas se for uma operação grande, olha só, não é uma multa barata. Trouxe aqui mais 2 exemplos. Prestar serviço desacobertar documento fiscal, 30% do valor da operação. Prestou um serviço, não exigiu nota, o dinheiro caiu lá na conta, está sem vínculo com o documento fiscal. No curso eu falei muito sobre isso, sobre conciliação bancária contábil. Tem que estar tudo certinho, tudo vinculado. A Receita vai descobrir. Se ela descobriu, ela trouxe já um artigo na lei com 3 incisos falando da receita presumida. Ela já vai lá e já vai debitar esse imposto e a multa ainda automaticamente para você. Terceiro exemplo, emitir documento fiscal que não corresponde efetivamente ao fornecimento. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque acontece vou emitir o serviço com esse serviço, com essa descrição, porque paga menos imposto. E aí, se você for pego porque uma ordem de compra, um contrato está especificando algo diferente, é 20% do valor da operação, não é 20% do valor do imposto, é o 20% do valor da operação. Pensa, você está aí com um contrato de 1 milhão, 3 milhões, claro que uma dessa é mais difícil, mas já tivemos casos de situações aqui, você tentando ajustar a descrição do serviço só para estar num enquadramento mais adequado. Então, as penalidades estão pesadíssimas. Você quer fazer um comentário, Camila, antes da gente avançar nesse item? Não, no caso aí, entra na atenção especial naqueles 3 campos lá que eu destaquei, que é o NBS, o C-Class-Trib e o CST. Então, nesse quesito aqui, o NBS tem que casar exatamente com a informação lá do C-Class-Trib e do CST. Porque não adianta nada você prestar um serviço de manutenção e colocar, por exemplo, um C-Class-Trib e um CST relacionado aí a um serviço de saúde que tem redução, né? Isso, se for pego durante a fiscalização, é 20% em cima do valor da operação de multa. Isso aí. Já finalizando aqui, pessoal, então estratégias práticas aí para vocês. E aqui recomendações que valem ouro.
Anota para trabalhar isso com o time de vocês. Isso aqui é estratégico. Parametrizar sistema, novos campos, tabelas. Agora os CNPJs vão ser alfanuméricos. Pensa, a partir de julho do ano que vem, você vai ter CNPJ com letras. E aí, chega aí, seu sistema não aceita. Aí você vai ficar todo travado. Então, é um item, coloca aí na sua agenda, verificar com o seu sistema, como é que está em relação a isso, né? Então, parametrizar sistema, atualizar cadastros, né, de produtos, de serviço, tudo que a Camila já detalhou bem com vocês. Eu acho que a gente vai avançar, Camila, nessa parte aqui, porque tudo isso eu acho que já ficou bem passado lá atrás, só para a gente conseguir concluir aqui e não furar muito no tempo planejado aqui com o pessoal. Implementação dessas notas de débito e crédito é algo novo, o sistema de vocês não tem ainda, tem que testar, tem que testar. Só testando a gente vai saber como é que vai ser esse comportamento. E, não menos importante, está no último aqui, não menos importante, capacitar a equipe de vocês, né? Tá aí novos procedimentos, novas responsabilidades, novas ferramentas, a gente tem que aprender. Temos que aprender, tem que desenvolver aí o time, né, para... Deixa eu só fechar aqui esse microfone. A gente tem que desenvolver aí o time, porque senão a gente vai fazer coisa errada, e sozinho a gente não vai dar conta. Então, enfim, é um trabalho em parceria, né, aqui da Braskem com nossos clientes, para a gente fazer um trabalho em parceria e vencermos junto, conseguir reduzir essa carga tributária que não ficou barata. E lembrando que nós temos um curso para você colocar aqui a sua equipe participando, onde a gente vai aprofundar, vai dar a base, vamos ensinar, e ainda o nosso curso, a gente está dando ainda um acompanhamento durante 10 meses, todo mês, fazendo ali uma masterclass, entregando ali a atualização, e aí com esse grupo, com esses alunos, a gente disponibiliza uma plataforma onde todos os conteúdos a gente vai colocando ali e fica disponível para ele rever as aulas, os materiais durante um ano. Então, a gente está aqui do nosso lado também nos esforçando para criar ferramentas e ajudar vocês nesse processo, ajudar a capacitar as pessoas, a gente está à disposição. Vou deixar o QR Code aqui no final para vocês, né, para quem estiver interessado. Aqui, né, nessa aula de hoje, né, nesse Braskem Talks, a gente já tem muitos alunos aqui participando com a gente. E os benefícios, né, pessoal? Vamos olhar também os benefícios, vamos olhar para o lado bom da coisa. Redução de riscos, né? Quando a gente se prepara com antecedência, a gente reduz risco de ser impactado, risco de reduzir nosso resultado, de perder margem, risco de ser afetado no nosso caixa, risco de perder um cliente, porque nós ficamos no enquadramento errado e o nosso cliente quer crédito. Se a gente fizer isso bem feito, a gente pode aproveitar isso como oportunidade para melhorar a nossa eficiência operacional. Eu tenho dito que essa reforma ela é sobre a organização financeira, organização de processo. A gente aqui que faz financeiro de muitas empresas, a gente vê, é uma área que precisa ser bem cuidada. Por quê? Porque tem que estar tudo vinculado, tem que estar tudo conciliado. Então, aproveita isso como uma oportunidade para você organizar a sua operação e ser mais eficiente. E também, pessoal, se preparando, olhando para esses pontos, você vai aproveitar mais crédito. Eu acredito que com essa passada que a gente teve aqui hoje, deu para vocês terem uma noção do quanto é fácil perder crédito. Porque um errinho faz perder crédito, entendeu? Conferiu, o seu fornecedor está desinformado, emitiu de qualquer jeito lá só para receber de você, pronto, te afetou seu crédito. E, claro, um benefício também é você ter uma melhor governança tributária, né? Isso facilita, reduz seu risco, melhora seu score, junto às instituições financeiras, junto ao fisco. Então, tem sim benefícios de você ser uma empresa aí mais conforme. E aí eu quero aqui deixar um checklist de ações imediatas para você, tá, pessoal? Isso aqui é de verdade, é o que a gente acha que faz sentido. Primeira coisa, fazer um diagnóstico do sistema de vocês. Tem que conversar com o pessoal do sistema de vocês, entender, vem cá, como é que tá? O que eu preciso fazer? O que vocês estão fazendo? Conversar com eles, entender, né? Segundo, planejar, fazer um cronograma de adequação, faz um plano de ação. E outra, não é só fazer por fazer e botar na gaveta, tem que delegar. Tem que dizer, fulano, você vai ficar responsável por acompanhar o sistema na parte lá do CNPJ alfanumérico. Ciclano, você vai ficar responsável pela parte de atualização dos cadastros dos produtos. Você, fulano, vai ficar responsável pela atualização de... Enfim, dar nome e outra, colocar prazo até a data tal. E aí vai ter que ter um dono, um coordenador
né, para isso, para toda semana ou todo mês chegar e chamar o time. Eu acho que mês é longe, tá? Porque em dezembro já está aí. E dezembro nem pode contar porque já é final de ano. Então, tem que ter alguém ali semanalmente falando, e aí, fulano, e aí, como é que tá isso, como é que tá aquilo, para chegar até dezembro com esse negócio rodando. E claro, né, já disse, reforcei, quero de novo dizer que o terceiro ponto que eu recomendo é investir na capacitação das equipes de vocês. Beleza, pessoal? Camila, quer fazer alguma sugestão aqui para a gente caminhar aqui para os finalmente? Não, tá perfeito. Tá. Vamos dar andamento. Bom, então, pessoal, reforma é igual desafio, mas também é oportunidade, né, para aqueles que estão aí saindo à frente. A preparação agora vai evitar prejuízo para o futuro e quem antecipar vai ter vantagem competitiva. Pode acreditar, tá, pessoal? Quero deixar aqui o QR Code do nosso curso, quem tiver interesse, nós estamos acabando, a Larissa está cuidando dessa parte, acabando de fechar uma turma, que nós já vamos iniciar agora, não sei se é na próxima semana ou na outra, então, já quem tiver interesse, lê esse QR Code ou manifesta aqui que a Larissa vai fazer contato. O nosso curso, pessoal, tem material, as aulas ficam gravadas na plataforma para vocês podem acessar durante um ano. A gente cria um grupo no WhatsApp com vocês, onde ali a gente vai compartilhar, vocês podem esclarecer dúvidas, e a gente vai ser um apoio para vocês, sem contar que essa Masterclass aqui é um momento de você todo mês estar se atualizando, porque não adianta também você contratar um curso e depois tá saindo um monte de coisa, aí você fica desatualizado rapidinho, vai ter que fazer outro curso. O que nós fizemos? Você faz o curso e a gente vai te atualizar mês a mês, quase um ano, né? Até julho de 2026. Então, não perca essa oportunidade. Se você tem um amigo que você acha que faz sentido, né? Ajuda a divulgar, compartilha, né? Tira uma foto aqui desse QR Code, divulga, porque o que a gente quer é ajudar as empresas a se preparar, né, para conseguir reduzir essa carga tributária que, infelizmente, vai impactar aí muitos dos segmentos. Bom, pessoal, quero oportunizar aqui mais uma vez, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode. Já passamos aqui o tempo, mas eu tenho tempo para ficar aqui com vocês. Quem quiser ainda fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá, pessoal? E agradeço a todos que ficaram com a gente até aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Edival, quero só responder uma pergunta aqui, que a Márcia ela fez lá aqui no chat, né? Ah, tá. Sobre o site da Prefeitura de Aracruz, você já está preparado ou você está se preparando para o novo padrão? Sim, o site da Prefeitura de Aracruz já está preparado, inclusive já criaram até um novo portal, tá, Márcia? Eu vou compartilhar com você. Então, a Prefeitura de Aracruz está se adequando e emitindo, no caso, a partir de 2026, tem um sistema próprio da Prefeitura para emitir aí as notas fiscais em conformidade com a reforma tributária, tá? Beleza, muito bom. Se tiver mais alguma coisa que passou aí, Camila, me ajuda. Se alguém quiser mais aproveitar e perguntar. Se não, pessoal, a gente vai encerrar. Bom, já que não tem mais perguntas, quero agradecer a todos. Camila, Oi. Ronaldo. Sim, Ronaldo. Eu não sei se você recorda, né? Aproveitar que já que não tem pergunta dos demais sobre o tema de hoje, né? Sim. Na última Masterclass que você apresentou, eu levantei uma seguinte dúvida sobre a operação triangular. Não sei se você teve a oportunidade de aprofundar aquele case lá de locação, né? Onde a gente faz a emissão do pedido para industrialização e aí o material é entregue no outro estado que é fora da minha base. E aí você até de dar uma verificada para saber como se daria a emissão para a tributação, né? Porque envolve serviços de industrialização. Não sei se você vai recordar desse caso. Eu recordo levemente, porque esse assunto já foi muito levantado depois em outras questões, mas a gente pode relembrar aqui rapidinho, Ronaldo, e dar uma passada nele. Mas vamos ver se eu ainda lembro. A sua situação você uma situação de locação ou é de serviço? É de locação. Você comprou de outro município para entregar. Você é de Eu sou do Ceará. A minha obra, o meu cliente está no Maranhão, por exemplo. A obra está no Maranhão. Isso. E eu comprei a industrialização de Minas.
Aham, sim. Não, O beleza. material ele vai sair por conta e ordem, né? Ele vai sair por conta e Isso. ordem de Minas para ser entregue no Maranhão. Aham, sim. Olha bem, você está no Ceará, comprou de Minas, né? Isso, E vai ser entregue lá para a obra no Maranhão. exato. Então vamos lá. Você comprou do Ceará, você está no Ceará, comprou uma máquina, um equipamento que é um bem para a sua empresa. Então, a empresa que está te vendendo, ela vai ter que emitir uma nota aqui para você, né? Referente a essa compra, referente a esse bem. E depois ela vai ter que emitir uma remessa para acompanhar esse bem até a obra, né? Até a obra porque você quer que seja entregue lá, beleza? A compra e você vai emitir uma nota de locação para o seu cliente, né, dessa obra no Ceará. Então, da locação, o tributo vai para Maranhão, Ceará. Agora, da compra, o tributo vai para o Ceará. Camila, fiz o raciocínio correto aqui? Me ajuda a lembrar aí se Vamos lá. é isso mesmo. No caso, a locação, o imposto referente à locação vai para, só para eu recordar aqui, Ceará, Maranhão. Ceará e Maranhão. Ceará, Maranhão. A empresa da Atex está no Ceará Uhum. e ela comprou de Minas. Então, Sim, ou seja, comprou um bem, a empresa de Minas tem que emitir uma nota para Ceará, para a Atex no Ceará, porque é um bem imobilizado. Beleza. Isso. Vai imobilizar no Ceará. Vai imobilizar no Ceará, beleza. Como eu disse, aí a empresa de Minas ela vai fazer, por mais que o bem ele vai ser entregue lá, vai ser uma nota fiscal de remessa. Remessa não tributa. Isso, então, exatamente. nesse caso, o tributo que vai ser destinado ao Maranhão vai ser o da locação. Exatamente. O da venda vai ser para o Ceará. É isso aí. Entendeu? Então, respondi, é o meu raciocínio, é isso mesmo. Então, não mudou, é aquele entendimento que a gente já tinha desenhado aquele dia, e cada vez está reforçando mais, porque a gente também, dentro do que a gente está estudando, dentro do que a gente está aprofundando, a gente não está encontrando nada diferente disso, tá, Ronaldo? Mas o tributo ele vai ser direcionado, o tributo de locação, tá? O tributo de locação ele vai ser direcionado, então, para o Maranhão. Para o Maranhão. Porque é onde você está ali, aonde está aonde você está disponibilizando, entregando ali o bem que está sendo utilizado ali na locação, entendeu? Uhum. Então não vai alterar, vamos por assim dizer, né? O processo de emissão da operação, pelo que eu entendi na explicação de vocês, vai permanecer. O que vai mudar somente é que agora a gente vai ter um respaldo legal para direcionar o recolhimento da locação lá no Maranhão. É uma grande briga que acontece. Mas agora está muito bem esclarecida essa questão aí do destino. Tá. É porque uma dúvida que a gente tinha em relação a isso é, por exemplo, uma obra que o material ele precisa passar pelo Ceará e o imposto ser cobrado no destino, por exemplo, né? Uhum. E aí o pessoal do Ceará brigava para ter o imposto para ele, sendo que quando chegava na entrega, o pessoal também queria imposto. Então gerava essa discussão. Por isso que eu trouxe esse case aqui para a gente analisar, entendeu? Sim. Não, beleza. Obrigado. Então, Ronaldo, obrigado mais uma vez. Tem várias pessoas da Atex participando com a gente, hein? A Atex tem em vários estados, não é isso? Sim. Com a gente aqui deve ter uns 4 estados da Atex participando aqui com a gente. De BH, vários lugares. Brasília, Pernambuco. Tá faltando você, Ronaldo, com a gente no nosso curso. Já estaremos lá. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. É sempre muito bom receber vocês. Até o próximo, se Deus quiser. Bom restante de dia aí para vocês. Obrigada, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau.